Olinda da Silva Porfírio. Nasci em São Miguel do Guamá e em 7 de janeiro de 1943. Estou com 76 anos. Sou professora, formada em letras e amo ser guamaense. Eu não nasci aqui, neste sítio eu vim em 1948, mas eu nasci mesmo na cidade. De lá eu fui morar na margem do rio com meus pais e com 1 ano e 6 meses eu passei a morar com a minha tia. O sobrenome, que é a alcunha dela, Vica, né? Todo mundo conhecia ela por Vica. Estudei, na época, era Escolas Reunidas de São Miguel do Guamá. Não existia grupo escolar, era Escolas Reunidas de São Miguel do Guamá. E terminei a minha 5ª série primária no Instituto Santo Antônio Maria Zacarias. Conheci todos os padres, as freiras daqui. Conheci as pessoas que trabalhavam na época na educação. Uma das pessoas que eu conheci bastante foi que era minha madrinha, Raimunda Carvalho, que foi uma das pessoas que levou a educação para frente em São Miguel do Guamá, né? Convivi com isso, com agricultura, com criação de galinhas, de porco, de tudo, né? Na vida rural mesmo. Participei da vida rural da cidade. São Miguel, em 1948, que eu comecei a me entender com 6 para 7 anos, né? Era uma cidade pequena. A rua principal é a que vem lá da Matriz, mas depois vinha até Nazaré, já se chamava Avenida Nazaré, né? Desde lá. E depois continuava uma estrada que ia para a zona rural de São Miguel. Não tinha mais rua. O resto era mato, não existia a estrada Belém-Brasília ainda. E a Belém-Brasília passou aqui em São Miguel em 1960, né? A ponte de São Miguel também não tinha, porque não tinha estrada, não tinha ponte, né? Existiam as pessoas famosas da época, trabalhavam na prefeitura e contavam a história que aqui teve participação de muitas revoltas políticas, né? De politicagem mesmo, né? Cabanagem passou por aqui, houve um fugitivo da cabanagem. E o que São Miguel tinha, que eu tenho saudade, era a luz elétrica da época, era só até 10 horas da noite. Mas deixou saudade a usina, que era a lenha, né? Com a força da água do rio para gerar o motor, né? E às 6 horas da tarde, aquele apito. E a nossa prefeitura era aquela antiga, lá junto do colégio e da igreja. Era uma prefeitura que tinha participação da população, ficava lá o posto médico, a cadeia e o salão nobre. O salão nobre era onde ocorriam os juros de julgamentos, né? E também festas sociais, posses de prefeitos, visitas de governadores. O meu pai de criação, que era Francisco Araújo, ele tinha muito convívio com os políticos. Então, quando vinham os políticos para cá, a gente estava lá, né? Governador, deputados, nós éramos amigos dos deputados. Não que a gente recebesse benefício, ele era funcionário público, mas a gente não recebia benefício algum, só eram amigos da gente. Naquele tempo eram amigos mesmo, de verdade.
São Miguel já foi exportador, por incrível que pareça, já foi exportador de arroz, de malva, de milho. E vinham, vocês não podem não acreditar, mas vinham navios grandes buscar aqui. Era do MF Gomes, né? A usina, aquele prédio que hoje é usina, né? Era a usina mesmo de beneficiamento de arroz. Eu não conheci tudo, mas o meu marido diz que tinha um monte de casca de arroz ali em cima, onde hoje é aquele mercado antigo, não tinha mercado antigo, e eles brincavam naquela casca de arroz. E isso eu ainda não conheci como usina fabricante ainda, mas conheci os navios entrando aí para buscar. Que período ocorria isso? 49, 50, por aí, 51, antes de ter a estrada. E também antes de ter a estrada Belém-Brasília, a gente recebia tudo pelo rio. Vinham os motores, né, que a gente chamava de motor, que eram embarcações. Não era tão barquinho, eram barcos grandes, né? Não eram navios também, mas eram barcos. Tinham os nomes que o povo conhecia, né? Tinha um que chamava Ararizinho, acho que era do Arari, né? E as pessoas que eram donos dos barcos também eram conhecidos daqui, a gente conhecia todo mundo. E nas ribeirinhos ficavam os portos onde eles paravam, pegavam passageiro, deixavam. Tinha muitas taberninhas dos ribeirinhos, né? E eles paravam, deixavam as compras e vinham seguindo. E tinha vilas, né? Como tem a Vila Conceição, depois tinha a casa do seu Raul, que era um português que vendia também para os colonos. Naquela época já era colonos do outro lado do rio, já não era de São Miguel, né? Mas ainda era de São Miguel, depois que passou para Irituia. O povo acha que queimando um órgão público está se vingando de alguma coisa. E ao contrário, eles estão se prejudicando. Da mesma forma que eles queimam também a história da cidade. Por exemplo, quando meu marido morreu, nossa certidão de casamento era antiga. Aí eu vim procurar no fórum, cheguei lá, o livro da certidão tinha sido queimado. E o que me aconteceu? Eu tive que passar 2 meses esperando o juiz dar uma autorização para eu tirar uma nova certidão. Ir num cartório e pela certidão antiga fazer uma nova. O povo não se dá conta de que isso não vale a pena, queimar delegacia, queimar fórum, São histórias tristes para a própria cidade. Porque quanta história, eu perdi até um terreno também, porque perdi. O documento queimou, que eu tinha entregue na mão da promotora, e queimou o livro. E eu perdi, porque não tinha mais como buscar, que era um terreno lá do outro lado do rio. Mas são coisas assim que o povo não entende, né? E acha que queimando vai resolver o problema dele e não resolve. O governo trazia na época vinha nos navios por aí. Ele vinha por aí, nesse tempo era o Magalhães Barata, né? Governador do estado. Aí ele vinha, trazia médico, trazia dentista, tudo. Parece aqueles navios que vão para a Amazônia, né? Navio, embarcação que vão para a Amazônia com militares, né? Aí ele trazia dentista, trazia médico, trazia tudo, agradava as crianças, dava livro de histórias para a gente ler, né? E depois ele vinha fazer a política dele. Contavam muita história desse governador, que ele era muito imprevisível, né? Ele vinha assim de surpresa, sem ninguém esperar, ele chegava. Mas as histórias bonitas de São Miguel tem, né? O Círio de Nazaré também começou em 48, eu não vi o primeiro Círio, não entendi ainda nada, mas o meu marido diz que eles carregaram pedra lá da beira do rio para fazer a capelinha, né? De Nazaré, que é essa que tem aqui. E
nessa capelinha começou o Círio de Nazaré em 1948. No ano passado foi o número 70 já, né? Pois é. Porque nós passamos 2 anos sem ter Círio também, porque o padre Ângelo castigou a cidade porque abriram um bordel. Quando começaram a abrir a estrada, né, aí abriram um bordel na margem da estrada. Aí ele disse que eu fechava o bordel, não havia Círio. Aí realmente não houve Círio durante 2 anos. E as coisas na cidade sempre são assim, né? A igreja tem um papel preponderante no desenvolvimento da cidade, né? Muito grande, porque eles ajudam tanto os que têm e os que não têm, né? Ajudando as crianças a permanecer na escola. A história mais profunda mesmo, tem uma outra história também profunda de São Miguel, foi que vinha combustível pelo rio, né? Acho que não sei se vocês já ouviram falar. E vinha a alvarenga cheia, né? A balsa, que eles chamam no tempo, e o rebocador puxando. E deixaram na beira do rio para jogar no cano para ir para o posto de combustível lá na margem da estrada. E quando ela um belo dia pegou fogo dentro da balsa e um rapaz conseguiu virar para não entrar a gasolina, né? Ele conseguiu virar e ele morreu queimado. Aí a balsa ficou solta e queimando vários dias. Eu não morava mais aqui, mas conta a história que o pessoal todo correu de São Miguel, veio para cá, para a estrada, com medo porque estavam falando que ia estourar, né, o posto de gasolina, tudo. E foi de madrugada isso. Isso é uma história triste que aconteceu, acho que em 65, 66, não lembro bem a data, por aí já.